Sendo assim, muito boa noite. E aqui, no âmbito do programa das eleições legislativas de 2022, organizado pelo CNED, hoje iremos entrevistar o candidato Rafael Pinto por parte do partido PAN. O nosso excelentíssimo candidato tem 25 anos, sendo o cabeça de lista por Braga e também o membro fundador da Distrital de Braga. É ainda membro da Comissão Política Nacional e da Comissão Política Permanente. É jurista, mestre em Direito da União Europeia pela Universidade do Minho, sendo especializado nos temas da agricultura e respectivos impactos ambientais. Podemos ainda dizer que é ativista pelas causas ambientais e animais. Quanto ao partido que representa, o PAN, inicialmente Partido pelos Animais, PPA, foi aprovado enquanto partido pelo Tribunal Constitucional em 2011, tendo visto o seu crescimento ao longo dos anos com iniciativas de bem-estar animal e ambiental, entre outras. E foi em 2015 que viu na Assembleia um deputado eleito. Hoje encontramos na pessoa de Inês Sousa Real, a candidata à Primeira-Ministra, aqui nestas nossas eleições legislativas de 2022. Muito obrigada, muito boa noite, excelentíssimo Sr. Rafael Pinto. É um prazer tê-lo aqui connosco e desde já o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite e parabéns por esta iniciativa. Tenho a certeza que ajuda muitos estudantes a criar uma maior proximidade com a política e a decidir o seu voto, que é o mais importante. E já agora deixar também aqui um obrigado ao Conselho Nacional de Estudantes de Direito, que também me representou e ainda sinto que me representa. Portanto, muito obrigado. Vamos então passar às nossas questões e assim como primeira questão, tendo em conta o plano eleitoral do Partido PAN, quais considera que sejam as grandes bandeiras da sua campanha? Então, como sempre, é sabido que o PAN, enquanto partido ambientalista português, assume o combate às alterações climáticas e o ambiente como prioridade número 1. A nossa ideologia base parte da ecologia profunda. O significado disto é que acreditamos que a ecologia, os ideais ecológicos, ambientais, digamos assim, deve envolver todo o resto. Daí, se forem consultar o nosso programa disponível no site, vão perceber que o primeiro capítulo que encontram logo é o programa do ambiente e combate às alterações climáticas, e aí encontramos medidas também para a mobilidade, medidas para as florestas, mares, rios, biodiversidade, solos, tudo aquilo que esteja relacionado com o ambiente. Essa é, de facto, uma das grandes prioridades do PAN. No entanto, no contexto em que nos encontramos agora, outras causas que o PAN também vem defendendo há muitos anos, embora não sejam tantas vezes reconhecidas na comunicação social para a população, como a saúde, está como número 2 no nosso programa e é de facto uma prioridade, tendo em conta a conjuntura em que nos encontramos. O PAN tem uma visão para a saúde completamente diferente da dos outros partidos, não só porque acreditamos, e a ciência também nos diz, que a ciência do planeta, das pessoas e dos animais é uma só, e esta pandemia veio provar exatamente isso, uma pandemia que veio do mau relacionamento do homem com o ambiente, mas também porque para nós o principal foco da discussão na área da saúde deve estar na prevenção. E é uma área à qual também dediquei muito tempo da minha vida a estudar e continuo a dedicar muito tempo da minha vida política, digamos assim, a chamar a atenção para isto, que é, nós não podemos resolver os problemas do Sistema Nacional de Saúde se não apostarmos na prevenção. Enquanto não apostarmos na prevenção, nós gastamos cerca de 800 milhões de euros por ano só na diabetes tipo 2, que é uma doença praticamente prevenível em todos os casos. Ou seja, não vamos conseguir resolver os problemas do Sistema Nacional de Saúde e a grande afluência aos nossos hospitais enquanto não conseguirmos transformar todo o sistema num sistema de prevenção de doenças e promoção da saúde. E isto é-nos dito também pelos profissionais. Ainda durante a campanha das autárquicas tive a oportunidade de reunir, por exemplo, com
o agrupamento de centros de saúde de Braga, com a direção do Hospital de Braga, e todos nos dizem o paradigma tem mesmo que mudar, senão nunca vamos conseguir resolver isso. Disseram mesmo, a diabetes tipo 2 é a doença mais estúpida que há, porque de facto era maioritariamente prevenível e andamos aqui com 30% da população pré-diabética e 10% diabética. E não é só o caso, 80% das doenças cardiovasculares, cerca de 40% dos cancros, ou seja, a questão da saúde também sempre teve muito fulcral nos programas do PAN, mas acaba por ficar fora dos debates porque nunca houve nenhum moderador num debate que perguntasse a alguém qual é que é o seu plano para reduzir o número de doenças. Não há esta pergunta. A pergunta é sempre qual é que é o plano, é público ou é privado? E não sai disto, o debate não sai disto. Quando não é isto que vai resolver os problemas de saúde. O que vai resolver os problemas de saúde é uma aposta a longo prazo, claro está, na prevenção. E depois, o nosso programa tem, penso, 12 capítulos por todas as mais variadas áreas. Tive o enorme prazer de ser o coordenador do eixo Portugal e o Mundo, do eixo internacional, enquanto mestre em Direito da União Europeia, o que me deu muito prazer de fazer, e convido-vos a todos a passar no programa e a ver as nossas medidas ambientais, sociais, económicas, e também na área económica o PAN se destaca neste programa eleitoral em específico, porque o facto de não estarmos subjacentes a alguns preconceitos ideológicos e tentarmos ficar afastados da polarização política que muitas vezes acontece, faz com que consigamos ter medidas às quais consideramos medidas de bom senso que devem funcionar em conjunto. Por exemplo, nós temos partidos de um lado a propor o aumento do salário mínimo e temos partidos do outro a propor a baixa do IRC, dos impostos sobre as empresas. O que é que o PAN faz? O bom senso diz-nos que podemos propor os dois ao mesmo tempo e que se calhar era o ideal para as empresas. Ou seja, baixar o IRC para que possam aumentar os salários mínimos, ou aumentar o salário mínimo e baixar o IRC, para que as empresas consigam suportar esses aumentos. E o PAN é o único partido que defende isto, uma coisa que me parece de muito bom senso, e quem tem empresas consegue perceber que assim já dá para acomodar os custos do aumento do salário. E conseguimos resolver o problema nos dois lados. E esta é a política que o PAN faz. É uma política de pragmatismo, de construção de pontes e, acima de tudo, também como ficou aprovado aqui no Orçamento de Estado, de responsabilidade e capacidade de negociação, porque nós estamos aqui para defender as causas e fazer avançar as causas. Para nós a política é um serviço público, não é um clube de futebol, só porque alguém propõe uma coisa temos que votar contra. Não faz sentido. Para mim, alguém votar contra, por exemplo, um Orçamento de Estado, antes sequer de o ter visto, dizer que vai votar contra, conforme disseram vários partidos, isso não é política, isso é clubismo, simplesmente. Ok. Muito bem. A nossa próxima questão é aqui no âmbito dos nossos estudantes, do nosso ensino universitário, e, portanto, o PAN, no seu plano eleitoral, defende a remodelação integral do sistema de ensino superior, tendo em conta a importância deste na vida profissional dos jovens, não reduzindo apenas a resultados académicos. Em que sentido pretendem fazer esta revisão e reforma? Quais são os critérios, para além dos resultados académicos, que o partido tem em mente? Então, nós defendemos, tal como tem sido uma discussão que surgiu muito nos últimos meses e até está no programa eleitoral de alguns partidos, rever o modelo de acesso ao ensino superior. Porquê? Porque não se avaliam capacidades, não se avalia predisposição para ser bom numa certa área ou potencial apenas por um número, que é aquilo que acontece agora, que é a média no acesso ao ensino superior. Para nós, isso não faz qualquer sentido, tal como, ao longo de todo o percurso escolar, acreditamos que há muito que tem que mudar na educação, e os alunos já vêm pedindo há muito tempo uma reforma nos métodos de avaliação, nos métodos de ensino, para tornar o ensino mais inclusivo, mais flexível, que consiga dar asas à criatividade dos alunos e explorar todo o seu potencial nas áreas que eles querem explorar, e que não avalie um peixe pela sua capacidade de subir a uma árvore. Isso aí é muito importante. Porque uma das coisas que mais me mete impressão é ver que muitas vezes colam-se rótulos nos alunos no primeiro, segundo, terceiro ano que os acompanham para o resto do seu percurso académico. Isso só acontece porque, de facto, não estamos a valorizar esses alunos ou as capacidades desses alunos, que muitas vezes podem não ser as capacidades de estar sentado numa sala de aula o dia inteiro a ouvir ou a tentar decorar e debitar novamente. Por isso é que o ensino tem que ser muito mais flexível para aprendermos aquilo que gostamos. Por exemplo, a mim faz muita confusão ter feito humanidades no secundário e não poder ter escolhido ter história e biologia ao mesmo tempo. Não faz sentido. Porquê? Porque eu queria ter os dois.
Seriam as minhas duas disciplinas preferidas, digamos assim. Porquê é que eu não posso escolher isso? Porquê é que eu, com 14 anos, tenho que tomar uma decisão que afeta o rumo da minha vida sem sequer ter tido, de um modo tão grande, não é? Sem sequer ter tido grandes experiências. Isso aí também não faz grande sentido e por isso é que a flexibilização curricular é tão importante. Mas, no geral, o ensino tem que ser muito mais prático, ensino para o mundo real e valorizar outras experiências. As experiências de voluntariado, os projetos de envolvimento com a comunidade, que é isto que falta, é aí que se vê a proatividade, é aí que muitas vezes se vê as competências das pessoas no mundo real. E o modelo tradicional de avaliação e de acesso ao ensino superior não está a valorizar isso. E por acaso, hoje tive o prazer de, antes desta conversa, estar reunido com o reitor da Universidade do Minho, onde falamos precisamente disto, que de facto temos que mudar este paradigma. Não é uma discussão fácil, não é uma discussão nada fácil, não é uma forma, não há uma solução fácil para o acesso ao ensino superior, ou 100% justa, sabemos que isso vai ser muito difícil, mas há muitos sistemas que devemos explorar, devemos conversar, sentar-nos à mesa com as associações académicas, com os alunos, porque devem ser eles os principais ouvidos neste processo, mas também com as universidades e com os docentes, que é para percebermos onde é que está a falhar. Porque nós, neste momento, aquilo que muitas vezes temos, e quando se utiliza estes argumentos de que devíamos valorizar outras experiências como o voluntariado, experiência de envolvimento da comunidade e tudo isso, depois há sempre a crítica de mas isso depois pode tornar muito subjetivo o acesso ao ensino superior e aumentar o número de cunhas, por exemplo. E é uma crítica bastante válida, porque sempre que é subjetivo, podemos ter aqui alguma discrepância. Qual é que é o problema? E a conclusão a que chegamos também hoje na reunião é que neste momento o número final, a nota dos alunos, dependendo das escolas onde estão, também já não é tão objetiva assim, porque sabemos que há muitas escolas que inflacionam as notas. Ou seja, às vezes podemos, e chegamos a essa conclusão que preferimos uma objetividade mascarada ou uma subjetividade exposta. São coisas que temos que discutir enquanto sociedade, mas parece-me a mim que valorizar outros aspectos da vida dos alunos será muito mais produtivo e muito mais indicador das verdadeiras capacidades do aluno do que simplesmente um número final no secundário que não me diz muito, e se calhar estamos a perder muitos bons profissionais nas mais diversas áreas simplesmente porque não tem aquele número mágico para entrar, digamos assim. Então, todo o nosso sistema de ensino precisa bastante de uma revisão e o modelo de acesso ao ensino superior também. Muito obrigada, concordo. Não sei se diz isto, mas concordo. Agora, a nossa próxima questão é relativa ao ambiente, um dos pilares fundamentais aqui do partido, missão, valores. Eu sei que é muito em volta do ambiente. Então, no âmbito das alterações climáticas e no respectivo combate às mesmas, que me dirijo ao Rafael, para perceber de que forma é que incluir no Ministério da Economia a competência relativa para combate às alterações climáticas seria uma forma de sustentabilizar. Seria isto uma forma de conectar o Ministério da Economia com o Ministério do Ambiente? É precisamente isso, porque aquilo que nós não podemos ter, é continuar a ter, é uma economia que passa ao lado do ambiente, ou seja, há planos para a economia, há uma definição dos projetos que se querem desenvolver, aqui numa linha. E depois, as questões ambientais estão noutra linha que muitas vezes não se cruzam. E para nós, o ambiente deve ser o chapéu e a base da economia, ou seja, devemos ter uma economia dentro dos limites planetários, é esse o termo, uma economia dentro dos limites planetários. Não podemos continuar a explorar recursos finitos como se fossem infinitos e basear toda a nossa economia nisto. Ao fazermos este ajuste, não estamos a criar um ministério novo nenhum, estamos apenas a transferir competências uns para os outros, estamos a ir pelo caminho que, por exemplo, a Alemanha tem desde este novo governo, que é criar o Ministério da Economia e combate às alterações climáticas. Depois iríamos manter do outro lado o Ministério do Ambiente, Biodiversidade e tudo isso, porque são coisas que podem ter projetos, claro, tem que ser tudo articulado, mas podem ter objetivos um pouco diferentes, porque o combate às alterações climáticas é um pouco mais macro, digamos assim.
E, ao fazermos isto, vamos estar a dar uma mensagem muito clara, que é: a economia não pode andar desligada do ambiente. O ambiente tem que controlar. E, se calhar, sempre que temos a elaboração de um projeto económico, de uma visão económica para o futuro, de uma visão estratégica para a economia do país, quem temos que ouvir sempre a par são as questões ambientais. E daí esta proposta já está a ser seguida na Alemanha, e estamos todos ansiosos para ver o resultado deste novo governo inédito na Alemanha ao longo dos próximos anos. Muito obrigada. As próximas 2 questões serão sobre o tema da saúde. O PAN apresenta uma medida no seu plano eleitoral sobre revitalizar o Serviço Nacional de Saúde, o SNS, na medida em que estabelece condições de trabalho de qualidade. Isto é uma proposta de aumento de salários dos profissionais de saúde já em profissão, ou um abrir de vagas para novos profissionais de saúde? Diga-me. Bem, já tive a oportunidade de falar do plano para a saúde a longo prazo, que é a única solução, senão vamos continuar a tirar dinheiro para a fogueira, vamos continuar a perder vidas e a destruir famílias por doenças que seriam prevenidas, e essa é a verdadeira tragédia. Mas a curto prazo não há como fugir. É preciso mais investimento no Sistema Nacional de Saúde, é preciso melhores condições para os funcionários, e o PAN tinha conseguido, por exemplo, neste Orçamento de Estado, descongelar a carreira dos técnicos auxiliares de saúde, tinha conseguido também o reforço dos psicólogos e nutricionistas, tal como tem conseguido ao longo de vários orçamentos de Estado. É algo pelo qual o PAN se tem batido, até muito na lógica, não só do combate aos problemas de saúde mental, mas também da saúde preventiva no geral, com a contratação mais de psicólogos e nutricionistas. Mas a curto prazo é preciso dar melhores condições aos funcionários, às pessoas que trabalham no Sistema Nacional de Saúde. É preciso abrir mais vagas. Nós sabemos que esse tem sido um problema gravíssimo na medicina, a falta de vagas para a especialidade, e em algumas em concreto, que é preciso dar muitos mais incentivos, e percebe-se que muitas vezes as profissões não se sintam valorizadas, porque de facto continuamos a ter, por exemplo, quando continuamos a ter turnos de 24 horas, não podemos esperar milagres, ou seja, não podemos esperar que as pessoas se sintam atraídas pela profissão, ou que se sintam atraídas para ficar no Sistema Nacional de Saúde, ou às vezes para ficar em Portugal. E precisamos do maior investimento. Isso aí não há como fugir mesmo. A curto prazo. A longo prazo, com a prevenção, vamos conseguir diminuir bastante os custos e dar melhores condições a todos os funcionários. É verdade. Muito obrigada. Aqui, ainda na saúde, e uma área que eu sei que domina, que é a saúde preventiva, gostaríamos então de saber em que consistem as políticas de saúde preventiva, mais ao pormenor, por favor. Então, a saúde preventiva tem que assentar em 3 pilares. Tudo começa nas escolas. A saúde preventiva tem que começar nas escolas. Ou seja, tem que haver uma maior literacia para a saúde, literacia para a alimentação saudável, valorização, por exemplo, da educação física nas escolas e de práticas relacionadas com a educação física, melhor alimentação nas escolas, se calhar até introduzir alimentação prática nas escolas, onde se ensina aos alunos não só a parte, como muitas escolas já têm, de produção de alimentos com as hortas, mas também na própria confecção. Esta é a primeira parte. As escolas são a primeira linha de defesa contra as doenças preveníveis. São a primeira linha de defesa contra muita coisa, contra o populismo, contra o extremismo, contra o racismo, contra a xenofobia, contra tudo isso. Mas, na verdade, estas valências não estão a ser aproveitadas, e devemos de as conseguir aproveitar. Depois, na segunda parte, e foi nesta área que também desenvolvi a minha tese de mestrado, a política agrícola tem que ser, em primeiro lugar, uma política de saúde. Uma política alimentar, que não é a política agrícola, que advém da política agrícola comum da União Europeia, que é a estratégia que define e que desenha toda a agricultura ao nível da União Europeia, todos os subsídios, com um orçamento de 60 mil milhões de euros por ano.
cerca de 40% do orçamento da União Europeia, por uma política que a maior parte de nós quase nunca ouve falar, cerca de 40%, tem que ser, acima de tudo, focada, em primeiro lugar, na alimentação saudável, depois na alimentação sustentável, porque a agricultura ocupa cerca de 40% do território da União Europeia e não há praticamente critérios de sustentabilidade nenhuns, ou que sejam aplicados na prática, e depois, sim, uma política económica. E para nós, estes princípios são todos subvertidos, porque, de facto, a política agrícola comum começou como uma política económica e manteve-se como uma política económica, que não tem considerações pelo ambiente, considerações sérias, embora com esta nova reforma que foi agora introduzida, se espera que melhore um pouco, vamos ver durante a próxima década, não tem considerações pela saúde das pessoas, até há bem pouco tempo subsidiava-se a plantação de tabaco, por exemplo, só um exemplo, subsidia-se o açúcar, subsidia-se em grande escala, com mais de 50% dos fundos da política agrícola comum para a pecuária, ou seja, para alimentos que a população já está a consumir a mais, 4 vezes mais do que era suposto em Portugal, tendo em conta as recomendações nutricionais. E o que é que estamos a dizer ao mercado? Estamos a dizer, consumam estes produtos porque nós estamos a apoiá-los e o preço baixa e ainda há mais incentivos para a produção. O que é preciso fazer? Inverter isso tudo. Subsidiar a produção de hortícolas, frutícolas, leguminosas, frutos secos, tudo isto, que não vêem quase subsídios nenhuns, e depois o preço desses consegue baixar, retira subsídios dos outros alimentos e conseguimos fazer com que, automaticamente, pela questão do preço, a população comece a adotar uma dieta mais saudável. Claro que não é uma medida única. A educação é muito importante, tudo isso. Mas será a melhor forma de conseguir mudar a alimentação da população para termos uma alimentação focada na saúde e na sustentabilidade. E depois falta o terceiro pilar. O terceiro pilar é na saúde em si. Quando se diz transformar o sistema para um sistema de prevenção da doença e promoção da saúde, é mesmo isto. Ou seja, imagina que quando alguém vai com algum problema, o excesso de peso, colesterol elevado, seja o que for, ao médico, não deveria logo ser reencaminhado para um nutricionista, por exemplo? Não deveria, muitas vezes, quando vão com alguma problemas psicológicos, não deveriam ser imediatamente reencaminhados para um psicólogo? Deviam, mas não podem porque não há psicólogos suficientes no Sistema Nacional de Saúde. E já agora, uma medida que tínhamos conseguido nesse Orçamento de Estado, não é muito falada, mas é essencial e pedida há muito tempo, era a criação de psicólogos de proximidade nos centros de saúde. Isto é extremamente importante. Precisamos mais psicólogos, precisamos mais nutricionistas e precisamos de mudar o paradigma. O paradigma, quando chega alguém ao consultório de um médico com um colesterol elevado, o paradigma não pode ser imediatamente tome esses comprimidos. Que, para além de terem custos, podem ter efeitos secundários, todas essas coisas, se bem que funcionam, e a ciência diz que funcionam. Mas o paradigma, se calhar, é ok, vamos ver como é que está a sua alimentação, como é que vamos mudar a sua alimentação, incentivar a mudança da alimentação. Mas para isto é preciso o quê? É preciso que os médicos também tenham muito mais tempo para estar com cada paciente, que não têm. Porquê? Porque estão totalmente atolados de trabalho e é isso também temos que conseguir mudar. E há muitos projetos, outros uns experimentais, outros nem tanto, por esse mundo fora, que já aplicam este modelo e, por exemplo, conseguem repetidamente reverter casos de diabetes tipo 2. Coisa que em Portugal não se faz, mas para uma grande parte da população que chega ao médico e é diagnosticada inicialmente com diabetes tipo 2, poderia ser facilmente reversível. E não é, e deixa-se agravar, até que depois muita gente vive com aquilo como se fosse normal ter diabetes tipo 2, e não é. E chegamos ao cúmulo de deixar como quem diz, mas das pessoas serem, muitas vezes, por causa das complicações da diabetes, amputadas, ou seja o que for, e quando, se calhar, se tivéssemos logo no início tratado isto do ponto de vista da prevenção, tínhamos conseguido resolver ali uma grande parte do problema. Agora, para os médicos que estejam a ouvir isto, toda a gente sabe que isso não é fácil, toda a gente sabe que dizer a um paciente que tem que mudar a alimentação, tem que mudar esse comportamento, tem que mudar aquele, se calhar uma grande parte dos pacientes, uma grande parte dos utentes, não vai fazer nada daquilo e por isso aqui é muito mais fácil garantir que ao menos fazem alguma coisa com a medicação e tudo isso que efetivamente também funciona. Mas
estamos aqui a falar de mudanças de paradigma, mas mais importante até do que no próprio sistema de saúde, acho que na educação e na política agrícola comum seriam mesmo as nossas primeiras bases para conseguir mudar isto. Muito obrigada. Foi uma explicação bastante completa e bastante elucidativa. Relativamente aqui à habitação, e isto vai ser relativamente aos nossos jovens, os jovens portugueses são a população mais habilitada, mas ao mesmo tempo os que mais têm dificuldade de fazer uso das habitações. O Partido PAN tem alguma medida em relação a isso? E se sim, tem alguma medida a fim de travar a inflação sofrida nas rendas de habitação? Bem que falas disso, falando diretamente para os estudantes, e eu falo também enquanto estudante que fui estudante deslocado, a maior parte dos nossos gastos durante o curso não são com as propinas, embora se fale muito do abolir as propinas, são com o alojamento. Eu pagava os 1.000 euros de propinas por ano, na minha altura era 1.000 euros, e depois pagava 200 euros por mês de renda por um quarto no Porto durante o curso, e depois 200 euros também em Braga. Ou seja, os gastos com o alojamento são muito superiores. E tudo bem, temos de ter a conversa sobre as propinas, mas tendo em conta que temos recursos limitados, em primeiro lugar, vamos, por favor, resolver o problema da habitação e depois podemos discutir a questão das propinas. Porquê? Porque o problema da habitação de estudantes é resolvido de uma forma. Mais residências universitárias com qualidade. Em Portugal, deixaram-se construir residências universitárias há 20 anos. E o número de estudantes que entraram para o ensino superior e continuam a entrar é bastante superior. O que é que isto faz? Faz com que eles tenham que ficar, os estudantes tenham que ficar em casas da cidade, digamos assim, e os preços vão aumentando. Aumentam para os estudantes e aumentam para a população da cidade, porque oferta-procura. Então, só há uma forma, é apostar nas residências públicas. E também hoje tivemos a oportunidade de falar sobre isto. Por exemplo, na Universidade do Minho, em cerca de 5.500 bolseiros, a universidade só tem capacidade para 1.300 camas. Ou seja, neste momento só tem 1.300 camas, quando aquilo que queriam era pelo menos o dobro. E isto aqui é geral, quase todas as universidades pelo país fora, principalmente nas cidades maiores. E esta é a melhor forma de nós conseguirmos garantir que os estudantes têm despesas menores, mas também que os preços das casas nas cidades acabam por baixar. E as residências que são construídas agora já são muito diferentes das que foram construídas há 20 anos, até pelos próprios critérios de qualidade, também de sustentabilidade, tudo isto. Portanto, se calhar a imagem que temos, e às vezes pode haver algum preconceito em relação a residências de estudantes universitários, que já não se vão verificar agora. Depois, para fora dos estudantes, mas ainda para os jovens. Já sabemos que a construção mais residências vai baixar as casas também para os jovens, quando eles quiserem comprar casas. Mas também aqui não parece haver muito onde fugir. Porque aquilo que nós temos usado, e eu tenho que dizer o que tem sido a política na habitação em Portugal é a política liberal da habitação. Pronto. Por isso, fazermos anúncios a dizer que os jovens têm que emigrar e tudo isso, é muito bonito, mas depois, quando as nossas políticas fazem com que as despesas dos jovens sejam muito maiores e com que os jovens não consigam sair de casa dos pais, se calhar é um bocadinho contraditório. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de mais habitação pública. Não há outra forma. E isso não é uma medida de esquerda ou direita. Por muito que a esquerda tente fazer passar que é uma medida de esquerda, por muito que a direita tente passar que é uma medida de esquerda também, não é. Porque nós olhamos pela Europa fora e vemos países como, por exemplo, a Áustria, tradicionalmente governados pela direita, que têm 25% de habitação pública. 25%! Vemos muitos países governados tradicionalmente por partidos mais à direita que têm muita mais habitação pública. E em Portugal deixou-se de apostar na habitação pública. E por isso é que também chegamos ao problema que chegamos agora. E eu não nego que exista um problema de oferta-procura, que há muita mais procura do que oferta. E é verdade, isso é totalmente verdade, todos nós sabemos. Principalmente para os jovens, quando tentam encontrar um T0 ou um T1 numa cidade, sabem bem que é um filme gigante e é quase impossível encontrar um T1 ou um T0, porque simplesmente não existem quase T1s ou T0s. Então acabamos
mesmo depois de estar a trabalhar, de acabar o curso, acabamos por ter que partilhar a casa. O que, pronto, para a maioria de nós, depois deixa de ser ideal. Então não há que negar essa questão da oferta-procura, mas de facto precisamos mais de habitação pública a preços controlados. E também aqui há um preconceito muito grande sobre aquilo que é habitação pública, porque em Portugal estamos habituados a habitação pública, bairros sociais. E não tem nada a ver. Nós podemos criar habitação pública para todos os gostos e para todos os feitios. Porquê? Mesmo a classe média, que tenha uma habitação pública com um preço razoável disponível, ao haver isto, vai fazer com que o resto do preço dos mercados nos privados não suba muito, porque há sempre aquela opção. Então há aqui uma forma de controlar um pouco o crescimento dos preços. Mais uma vez, isso não é esquerda nem direita. Eu acho que é bom senso. Muito obrigada. Ainda aqui, relativamente aos jovens, à educação, neste caso, jovens talvez um bocadinho mais novos do que nós, de que forma a revisão do modelo educativo para o ensino secundário, implementando um modelo de flexibilidade curricular e autonomia, no âmbito da escolha livre de componentes de estudo, diferentes disciplinas de diferentes áreas, acha que pode provocar uma dificuldade de acesso ao ensino superior, sendo que alguns cursos superiores, no seu ingresso e respectiva candidatura, requerem 2 exames de acesso, exames da mesma área que é agora línguas, humanidades, ciências e tecnologias. Assim, a articulação terá sempre que ser feita entre todos, aí não há forma de escapar. E nós sabemos que mesmo vem dessa flexibilidade que é ótima, como disse há bocado, quem me dera ter tido História e Biologia e não pude ter, mesmo sabendo isso, podem existir disciplinas que tenham que ser tidas em conjunto, por exemplo, Física, Química, não sei, estou só a tirar para o ar, há disciplinas que se calhar vão ter que continuar a ser obrigatórias em cada um dos caminhos, ou para todos, há outras que vão ter que continuar a ser opcionais, mas a liberdade de escolha aqui é muito mais importante do que ter essa questão que pode ser resolvida em articulação com o ensino superior, ou garantindo que ao longo do secundário todo, no percurso de uma determinada disciplina, que se tenha ao longo de 3 anos, se consiga aglomerar todos os conteúdos que sejam necessários para determinados cursos. Mas olhando também à outra parte da proposta da revisão dos modelos de acesso ao ensino superior, portanto, elas podem encaixar perfeitamente uma na outra. Por isso. Muito obrigada. E vou continuar aqui com os nossos jovens. No âmbito da democracia e da participação cidadã, de que forma é execuível a concessão de o direito de sufrágio aos cidadãos, desculpem, a partir dos 16 anos? Acha que esta medida deve haver uma alteração no âmbito da educação, no ensino secundário, que é a altura ou o período de tempo em que os estudantes fazem 16 anos? E acha que deve ser instituída, uma disciplina de cidadania ou de introdução à vida política? Sim, precisamos ensinar muita mais política nas escolas, não do ponto de vista ideológico, obviamente, mas até coisas simples como o funcionamento do nosso sistema democrático. A quantidade de pessoas que acabam secundário e não sabem a diferença entre um membro da Assembleia Municipal e um vereador é chocante. A quantidade de pessoas que não sabe que quando está a votar no seu ciclo eleitoral, vota nos candidatos do ciclo eleitoral e não naquele que vai à televisão aos debates, é enorme. Ou seja, nós precisamos efetivamente de ensinar isto aos nossos jovens, ensinar os diversos modelos eleitorais e tudo isso, porque também é muito importante e nós temos que falar cada vez mais da reforma do nosso sistema eleitoral para que possam ver o que se faz lá fora e perceber as vantagens e desvantagens de cada um. Isso também é algo que o PAN defende. O PAN defende a introdução do círculo da compensação e do voto preferencial para que possamos votar em mais do que um partido, para que possamos votar efetivamente na composição da Assembleia da República aos nossos olhos, da forma que nos representa, e não apenas num, o que polariza demasiado o discurso político. Se pudéssemos votar em 4 ou 5 partidos, ordená-los do primeiro ao quinto, se calhar não íamos ter tanta polarização política como temos agora, porque não havia razão para isso. Podem simplesmente pôr um partido em primeiro e o outro em segundo, pá, não tem problema nenhum. Estamos efetivamente a votar por uma pluralidade
para a nossa visão na Assembleia da República. Quem quiser mais progressista podia selecionar os partidos progressistas, quem quisesse mais conservador podia selecionar os conservadores, por exemplo. Mas, sim, muita mais educação para a democracia nas escolas. O envolvimento com a comunidade e voluntariado que também defendemos é muito importante para os jovens e as crianças perceberem o impacto que as políticas podem ter na sociedade, para ter uma experiência de mundo real, para depois conseguirem votar melhor. Mas, no que toca ao voto aos 16 anos em específico, os estudos académicos e as experiências feitas lá fora dizem-nos que, de facto, resulta. E resulta porquê? Porque, quando existe o voto aos 16 anos, é muito interessante perceber que a abstenção é maior aos 18 anos do que aos 16. Ou seja, os jovens com 16 anos votam mais ou querem votar mais do que com 18, que é algo bastante interessante. Logo aí, já é um ponto muito positivo. E também é por isso que vários países estão a adotar isto, por exemplo, a Bélgica, e a Comissão Europeia até recomenda que seja ao nível europeu, que o voto seja aos 16 anos. E há aqui uma componente muito importante, que normalmente nunca é discutida nesta questão, mas que eu gosto sempre de abordar, que é, no ensino, normalmente, as campanhas eleitorais, programas, seja o que for, são feitos muito para agradar aos professores, para dar resposta aos professores, aos docentes, encarregados de educação, tudo isso. Mas nunca ninguém pergunta aos jovens o que é que eles querem. Nunca ninguém pergunta às crianças, aos adolescentes, o que é que queriam estar a aprender ou o que é que fariam diferente no ensino. E ao termos o voto aos 16 anos, se calhar pela primeira vez, íamos ter partidos a fazer campanha com medidas concretas, por exemplo, para o ensino secundário, na vertente dos jovens, na visão dos jovens. Eu acho que isto é muito importante. Por isso, resumindo, mais participação política, menos abstenção, ganham mais responsabilidade, porque nós também temos de dar mais responsabilidade aos jovens para eles quererem essa responsabilidade e fazerem mais. Normalmente, quando damos mais responsabilidade às pessoas, elas tornam-se mais maduras e tornam-se efetivamente mais responsáveis. Por isso temos aqui muitas vantagens. E depois há sempre aquela questão de mas será que tem espírito crítico suficiente para votar? Ou, principalmente na questão do ensino de política nas escolas, será que tem espírito crítico suficiente para distinguir ensino de ideologia? Se estás a perguntar se achas que não tem espírito crítico suficiente, se calhar é mesmo esse o problema. Se calhar é mesmo esse o problema do nosso sistema de ensino, é que não estamos a dar sentido crítico suficiente para distinguirem, por exemplo, os partidos e ideologias, o que é populismo, do que é que não é. E se calhar isso é uma conversa ainda mais profunda que temos que ter, então. Mas não invalida a educação para a política nas escolas ou o voto aos 16 anos. Muito bem. Qual é a posição do partido em relação ao aumento do salário mínimo? Conforme disse há pouco, defendemos a baixa do IRC para 17% até 2026, para que as empresas consigam pagar menos impostos e paguem mais salários. Defendemos que o salário mínimo até 2026 aumente para 905 euros. Esse tem sido o objetivo, é o nosso equilíbrio. Mas vamos mais longe também na questão do salário médio, defendendo o desdobramento dos escalões do IRS, dos escalões intermédios, para garantir que quem tem rendimentos intermédios consegue levar mais dinheiro para cada ao final do mês e ter mais dinheiro disponível. E mais uma vez, aqui gostava de lembrar, porque às vezes nos impostos parece que é qual é que é o partido que dá menos, gostava de lembrar duas coisas, que temos que ser responsáveis e dizer que defendemos o contribuinte muitas vezes não é bem defender o contribuinte, porque o contribuinte não é uma entidade separada da pessoa que beneficia dos serviços públicos, são a mesma pessoa. Portanto, dizer que ao baixar muito os impostos defendemos o contribuinte, não é verdade se isso depois prejudicar em muitas outras áreas. Se pagarmos menos aos professores, ou tivermos menos qualidade para os professores, menos qualidade de ensino, menos qualidade na saúde, menos segurança, tudo isso. Portanto, não é bem baixar os impostos, não é necessariamente defender o contribuinte. É preciso fazê-lo de forma responsável, dentro dos limites orçamentais. Neste caso, a revisão do IRS iria beneficiar muito o pessoal que tem rendimentos intermédios, e defendemos também o alargamento do IRS jovem, que tem um regime mais amigável para os primeiros 5 anos de trabalho. Qual é a diferença para o IRS jovem que existe agora? É que o IRS jovem que existe agora é para 5 anos de trabalho até aos 26 anos.
Ora, eu acabei o meu mestrado, tinha 24 anos. Se eu for para o mercado de trabalho, só vou beneficiar 2 anos deste IRS jovem. O que é que nós queremos? Os primeiros 5 anos de carreira contributiva até aos 30 anos, ou seja, se começares a trabalhar aos 25, são os primeiros 5 anos, até aos 30. Se começares a trabalhar aos 27, por alguma razão, podes ter aqueles 3 anos. Ou seja, é preciso ver isto. E há outra questão muito importante, é que não podemos dizer só IRS jovem, regime fiscal mais amigável para todos, independentemente dos rendimentos. Se um jovem, se um jovem for, tiver altos rendimentos, 2, 3, 4, 5 mil euros, se calhar não faz sentido beneficiar do IRS jovem, não é? Então também é preciso ter estas questões em conta e temos a única proposta que efetivamente faz isto. Portanto, salário mínimo, IRS e IRC. Penso que consegui tocar neles todos. Sim, muito obrigada. Agora, qual é a visão do seu partido quanto ao papel de Portugal na Europa, da integração de Portugal na Europa? Eu posso ter aqui um grande viés enquanto estudante de Direito da União Europeia, de Políticas Ambientais da União Europeia, mas o nosso programa inclui uma discussão nacional alargada, a promoção de uma discussão nacional alargada pelo federalismo europeu. Se há algo que a pandemia nos demonstrou é a necessidade da integração europeia. Se não fosse a União Europeia, estaríamos todos muito, muito piores. Se não fosse este projeto político, estaríamos todos muito pior. Mas não é só aqui. Se não fosse, por exemplo, a União Europeia, os países do sul da Europa, e Portugal em particular, não tinham quase legislação ambiental nenhuma. Não tinham muito desenvolvimento que tiveram. E depois, nós sabemos também que as grandes causas dos nossos dias, da nossa geração, as alterações climáticas, crise de refugiados, direitos humanos, também incluo aqui o bem-estar animal, tudo isto é mais facilmente resolvido com a cooperação internacional e com todos a funcionar como um e a contribuir para um objetivo específico. Daí a importância de um bloco como a União Europeia, que tem sido o bloco geopolítico mais progressista ao nível mundial, que tem a melhor regulamentação, que tem as melhores leis, mais exigentes em quase todas as questões, desde dos direitos de privacidade ao ambientalismo, às questões de bem-estar animal. Ainda há muito direitos sociais, ainda há muito para fazer, e a União Europeia tem muitos problemas estruturais que é preciso resolver, mesmo ao nível da sua organização. No entanto, é um projeto que tem tudo para fazer uma diferença no mundo e juntar esses países que se calhar sozinhos não tinham tanto impacto e em conjunto conseguem fazê-lo. Por isso defendemos, por exemplo, um alinhamento das taxas de IRC, que esperamos que venham agora a acontecer, mas também de outra política fiscal, um maior alinhamento da política fiscal. Defendemos uma revisão dos tratados para que o Parlamento Europeu tenha iniciativa legislativa, que neste momento não tem, só pode discutir as propostas, por exemplo, da Comissão, não é? Não tem iniciativa, queremos que tenha iniciativa legislativa. Queremos também acabar com o voto por unanimidade, em que um voto de um Estado-membro contra pode impedir qualquer proposta de avançar em algumas questões, tornar uma União Europeia um bocadinho mais plural e ainda mais democrática e fortalecer o processo legislativo. E defendemos também, só para concluir, o finalizar da União Bancária. Também é muito importante e que às vezes é uma das principais razões para desigualdades entre vários Estados-membros, a par da política fiscal. Obrigada. Pronto, as minhas questões chegaram ao fim. Agora resta-nos ver se os nossos convidados, se os nossos espectadores têm alguma questão. E eu penso que sim. Portanto, não sei se isto vai passar. A questão é: acha que o rendimento básico incondicional funcionaria neste momento em Portugal ou é um plano a longo prazo? Obrigado, Catarina. Ótima pergunta. Finalmente conseguiu-se pôr a questão do rendimento básico incondicional em discussão na política portuguesa. Foi um assunto que, para quem esteve atento, foi bastante discutido nas primárias das presidenciais dos Estados Unidos, muito por força do candidato democrata Andrew Yang. O rendimento básico incondicional é um conceito
intelectualmente interessante e na prática interessante, e por isso aqui entusiasma tantos académicos também para investigar este assunto. Mais uma vez, o rendimento básico incondicional não é de esquerda nem de direita, é simplesmente uma ideia de uma forma de garantir cuidados, um nível, uma rede de segurança básica à população. Aquilo que se propõe agora, os partidos que têm o rendimento básico incondicional nos seus programas, é um teste piloto em Portugal. Já foram feitos alguns testes piloto pelo mundo fora, alguns com bastante sucesso. Por exemplo, o Alasca tem um rendimento básico incondicional a funcionar, portanto, e tem ajudado bastante, e todos nos dizem que melhoram o bem-estar da população, fazem com que a população pratique mais aquilo que gosta, ou trabalhe mais naquilo que gosta, alivia stress, tudo isso. Claro que isto vai depender muito também da mentalidade de país para país, no entanto, é por isso que tem que ser estudado. E também tem que ser estudado numa perspectiva de vem aí a automação, vem aí inteligência artificial, e muito provavelmente ao longo das próximas 2, 3 décadas, vamos assistir a uma grande revolução no mercado de trabalho, em que muitos postos de trabalho que são agora úteis não se vão conseguir adaptar para um novo mundo, um mundo com automação, com a inteligência artificial. E é preciso começar a prever como é que vamos garantir a subsistência desta população se já não vão ter esse trabalho. A longo prazo, à partida, não vai haver grande problema, porque o mundo acaba por se ajustar. Também se dizia na altura da Revolução Industrial que ia tirar o emprego a muita gente, e agora vimos que até beneficiou e criou muitos empregos novos. Há sempre empregos novos a ser criados que não existiam. Agora, a curto prazo, isto tem que ser uma preocupação, porque quem trabalha num determinado emprego, que agora tem que ser reconvertido para algo tecnológico, inteligência artificial, seja o que for, pode não ter as qualificações necessárias ou conseguir adquirir as qualificações necessárias para se adaptar a este mundo novo. E aí aqui é tão importante a discussão do rendimento básico incondicional, e por isso é que precisamos ter agora dados concretos e a questão bem estudada, para depois sabermos, ou podemos tomar uma decisão mais informada e avançar com um sistema semelhante ou não. Mas olhando, por exemplo, para os Estados Unidos, agora, na época da pandemia, uma coisa que resultou muito bem e impediu que muita gente entrasse na pobreza ou fosse despejado de casa, foi os Estados Unidos fizeram transferências diretas de cheques de $1.000 para a população. Incondicionais, toda a gente recebe $1.000. Isso aí foi toda a gente, dependendo do. Pronto, não foi necessariamente incondicional. Quem tivesse rendimentos muito altos não recebia, pronto, tudo bem. Mas uma grande parte da população recebeu esses cheques e foi isso que os impediu de cair na pobreza. E não foi isso que fez com que se tornassem mais preguiçosos ou não. O que acontece às vezes é que há de facto pessoas que, a partir do momento que têm esta rede de segurança, abandonam o seu trabalho que consideravam miserável e que as tornava miseráveis. Mas nós não podemos condenar ninguém por isso. Muito obrigada. Não sei se mais alguns dos nossos espectadores têm alguma questão. Se sim, é agora a hora de os pôr. E se não, sabemos que o nosso público ficou bastante esclarecido, que é... Podemos só deixar aqui uma nota, porque ainda não falamos disso, mas a ver se não só para estudantes de Direito. Acho que é importante falar da questão dos estágios do acesso à ordem. Eu pessoalmente não fiz o estágio de acesso à ordem simplesmente por ele não ser remunerado. É um dos maiores problemas que nós temos pela frente. O PAN tinha conseguido fazer aprovar o final dos estágios não remunerados no acesso às ordens antes da Assembleia da República cair, na generalidade. No entanto, era preciso ser votado em especialidade. Fizemos um requerimento para que ele fosse votado em especialidade antes da Assembleia cair, porque não sabemos a composição do Parlamento, não sabemos se vai passar a partir do dia 30, não sabemos se milhares de estudantes vão ver-se impedidos de ingressar no mercado de trabalho e ter acesso à profissão por causa dessas mudanças. E vários partidos, neste voto para o requerimento, para que fosse votado, mudaram o seu sentido de voto em relação ao voto em plenário, porque o voto em plenário é público e podia ficar mal. Então, vários, por exemplo, a Iniciativa Liberal tinha votado a favor, votaram contra este requerimento. E, na verdade, só o PAN, que fez a proposta, e o Bloco de Esquerda votaram a favor, o resto foi tudo contra ou abstenções para que fosse votado. Ou seja, se durante os próximos anos não conseguimos resolver esta questão,
sabemos de quem foi a culpa e de quem não foi. Bem, muito obrigada por responder a todas as questões e, caro candidato Rafael Pinto, pedimos então, como jeito de finalização, que diga aos estudantes de Direito porque é que devem votar no PAN. Então, para além desta questão dos estágios não remunerados, que já perceberam que nos é muito querida e que vamos continuar a bater-nos por ela, eu quando fui para Direito, fui porque, se calhar como muitas de vocês odeio injustiças e me fazem muita confusão. Nunca fiz muita questão de seguir a advocacia em si, mas sempre quis ter capacidade de lutar contra as injustiças. E foi isso que me trouxe ao PAN, foi isso que me trouxe à política e é isso que nos traz a todos. Lutar contra estas injustiças. Injustiças sociais, de direitos humanos, ambientais para com as gerações atuais e futuras, e também para com os animais que não têm voz e só nos têm a nós para os defender. E é isso que nos traz à política e é isso que nós queremos fazer no Parlamento. Ao longo dos últimos anos já demonstramos que conseguimos fazer avançar as nossas propostas, que estamos aqui comprometidos com as causas para fazer sentido público, mais uma vez, não por clubismos, que o que nos importa mesmo é fazer avançar as causas e que as medidas estejam lá e sejam cumpridas, porque a política tem que ser isto mesmo. A política, em Portugal não temos essa tradição, infelizmente não há esta cultura democrática, mas a política é colaboração. A política é cooperação para o bem comum. Claro que há visões diferentes daquilo que será o bem comum, mas em muitos casos há convergência e é nisso que temos que trabalhar e é isso que nos traz à política. É um serviço público que é temporário, não é para fazer da política vida, ou não deveria ser para fazer da política vida. Por exemplo, em 2019, nas legislativas, eu estava, enquanto cabeça lista pelo Distrito de Braga, a debater com pessoas que estavam no Parlamento desde antes de eu nascer. Para mim, isso não é aceitável no sistema democrático. E pronto. Isso demonstra que estamos aqui mesmo pelo sentido público, pelas causas, é isso que nos traz aqui. Quem me dera a mim que as causas estivessem todas resolvidas, problemas das alterações climáticas, problemas sociais, bem-estar animal e tudo, educação, saúde preventiva, corrupção, pronto, quem me dera a mim tivesse tudo resolvido e a minha vida estava muito mais descansado, não tinha que trabalhar, ter o meu trabalho normal e depois ainda fazer à noite, conforme costumamos dizer, vestir a capa e tornarmos todos políticos, no nosso ativismo político, mas pronto, estamos aqui mesmo por causa das causas, é isso que nos move, as causas primeiro. Muito obrigada. Não havendo mais questões e tendo o candidato Rafael Pinto ter dito tudo o que achava essencial, quero agradecer novamente em nome do CNET por ter aceito o nosso convite e agradecer a todo o público presente também pela sua presença. E resta-me desejar um resto de boa noite a todos e assim, excelentíssimo Sr. Rafael Pinto, uma excelente campanha eleitoral para si e para o seu partido. Muito obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, podem mandar mensagem no Insta ou no Twitter. E agora, só mesmo para finalizar e para informar aqui os nossos espectadores, dia 20, às 21h30, teremos então a entrevista com o Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda. Portanto, apareçam! Obrigada! Obrigado, pessoal.